fala e lembra que a princípio ela tentou reunir sua vontade em um punho. E realmente queria dizer toda a verdade. Relembrando o momento de sua conversa com seu filho adulto, vendo seu hostil olhos malignos. Ela diz que depois de olhar em seus olhos, ela percebeu que se ela interferisse em sua vida agora, ela só causaria problemas, continuando a andar com seu exército e colocando as mãos nos bolsos do casaco. A mulher diz que nem sabe agora se ele precisa dessa verdade e talvez só ela precisasse, porque ela não queria permanecer uma mãe ruim. Em seus pensamentos, a mulher diz que deu 3 SS. Classificar itens em 20 anos de sua vida, em homenagem ao seu patrocinador. Lembrando do momento onde ela está sentada no chão. E, de repente, algo de baixo começa a iluminá-la. Ela diz a si mesma que, em troca, ela aprendeu o destino escondido pelo Olimpo. Seus olhos estavam direcionados para baixo, olhando para algo surpreso. Esta informação aparece diante de seus olhos, que é a encarnação de que um dia Hal viverá. Se ela não passar para o próximo cenário, olhando para o céu com seu servo, a mãe diz o que mais ela poderia fazer além de recorrer a tais métodos. Ao qual o servo diz que um dia esse menino vai entendê-la. A mulher, querendo terminar rapidamente a conversa sobre este tópico, pergunta se as tropas foram reunidas em pé, cercado por seus soldados. Ron diz à rainha que tudo está no lugar. Sejam olha para a notificação que aparece, que contém informações sobre o cenário principal. No 10, olhando para a notificação e para seu exército, com mulheres e idosos. Sujong diz a si mesmo que, de todos, no top 10, eles são os únicos e mais 2 rankers são necessários. O servo diz bruscamente que esses rankers estão chegando. Quando de repente você, Junhook e toda a sua equipe entram em campo. Você cantou ver a rainha na frente dele. Ela cumprimenta Sang dizendo que eles não se veem há muito tempo. Ao qual as meninas gritam alegremente que então Yun está vivo se aproximando da rainha. A menina diz que está muito feliz, perguntando onde Jaquia está. Ao qual ela recebe uma resposta da mulher, que ela vai contar sobre isso mais tarde. Concentrando seu olhar no chá, ela pensa consigo mesma que aqui estão eles. Da esquerda para a direita, olhando para os personagens. Ela diz seus nomes, Li Hyun. Cantado Shin Uzun, Yan reganhou. Lee Jae-hen e Lee Gilliam. A mulher, olhando para eles, pensa consigo mesma que seria muito mais fácil se alguém coletasse apenas os personagens do romance, distante e pensando em suas próprias coisas. Ela percebe que está em sua cabeça, que isso é assim no espírito de Jaquia. Seu olhar volta à realidade. Enquanto ela ouve alguém chamando para ela, ela olha para o homem e diz o nome dele.
ao qual ele pergunta, colocando as mãos nos bolsos do casaco. Por que ela pediu que eles se encontrassem em frente um ao outro, com seus exércitos separados apenas por rio Zanga? A mulher responde que ela pensou que era a hora de terminar o roteiro. O personagem principal começou a analisar, perguntando o que isso significa. Ela também está coletando os 4 reis celestiais. A mulher pergunta sobre os 4 reis celestiais. Olhando um para o outro, Junho começa a falar sobre como leva 4 pessoas do topo para passar para o próximo cenário. E ela não sabe sobre isso. Cobrindo a boca, a mulher disse que estava prestes a colecioná-los, confirmando que eles podem ser chamados os 4 reis celestiais segurando sua mão em sua boca. Ela olha para o homem com desprezo, comentando que ele é tão infantil, ao qual João respondeu com raiva. Olhar irritado, o homem disse bruscamente à senhora que ela estava pensando estupidamente, forçando toda a sua equipe a olhar negativamente. Em seu líder, a mulher o chama de menino desagradável. Cada um deles cria sua própria aura sinistra específica. Eles estão em um vasto campo com enormes encostas de montanha cobertas de neve, iluminado pelos raios do sol. Uma mulher fica contra o pano de fundo de um homem, liberando sua magia, e pensa consigo mesma que isso é transcendência. Ao lado de seu exército e olhando para frente. Ela acha que isso é lógico, porque esse tipo de energia combina com o personagem principal, dizendo a você, John Hike, que ela quer unir. Ela continua a dizer que eles deveriam se unir. E ele deve ajudá-la a reunir os Rankers, ao qual ele olha para ela com surpresa e pergunta. Sobre os Rankers, ela faz a ele novamente a pergunta. Que ele não quer salvar o mundo. Empenhe esquadrões no campo. Sujão diz que para passar para o próximo cenário, um esquadrão das encarnações mais fortes é necessário. E claramente, olhando para Jun, ela diz que pode ajudar, porque sua constelação, patrocinador, é a mãe do fundador. Ouvindo isso, os olhos de Jun se arregalaram em choque. Ele olhou, literalmente, para a mulher mais forte entre todos eles. Alto e confiante, criando sua própria atmosfera de malícia e invencibilidade. O personagem principal fica em silêncio quando, de repente, ele começa a perguntar: onde Jaquia está? A mulher pergunta surpresa, por que ele precisa dele? O homem diz que ouviu que o cara é ela. Ela novamente pergunta se isso importa para você. John Hayek, a mãe, sorrindo com raiva, pergunta a ele se ele está realmente planejando incluir esta criança em seu esquadrão de 4 reis celestiais. Juni diz bruscamente que não é obrigado a responder a isso. Sajon diz a Jonyo, fazendo com que ele se surpreenda e abra os olhos. Que o caráter do homem é exatamente como o boi descreveu. Ela diz que ouviu isso no céu. Juni deu sua conquista a seu filho. E por que o homem parado em frente a ela, também segurando as mãos nos bolsos? Diz que quanto mais forte ele é, maior a chance de salvar o mundo.
A mulher diz concordando. Isso significa que o personagem principal só quer usá-lo. O homem joga fora uma frase pesada, que dá que é necessário neste mundo. Os olhos da mãe se abriram de surpresa e desesperança, tirando sua espada de sua bainha com a mão. O personagem principal diz que Doc se tornará seu companheiro. E veremos o fim dos cenários. A rainha e seus subordinados olham para o homem em choque. Então John pensa consigo mesmo que Doc se tornará seu companheiro. E que este homem é um psicopata. Ele está disposto a dar a mínima para todos, apenas para atingir seu objetivo, lembrando do Akira em seus dias de escola, sentado na frente de sua mãe, na prisão, tentando manter a cabeça baixa para algo a dizer. A mulher diz em seus pensamentos que sem ele, a história não vai avançar. Seu olhar está cheio de pânico. E ela pensa consigo mesma que ela realmente não quer que a história acabe. Junho, Yuki severamente diz à senhora para dar a ele Kim Da-kyung. E ele vai poupar sua vida, apontando sua espada diretamente para a mulher. Das memórias daquela época, o rosto de Dióquio estava louco, feliz e agradável, dando um rubor em suas bochechas. Uma memória estava voando pela cabeça da mãe, prevendo a morte de seu filho. Ela olhou para frente em estupor com o que estava acontecendo, pensando consigo mesma que o verdadeiro significado do destino era outra coisa. De repente, abrindo a boca um pouco, ela diz claramente a palavra, claramente tirando algo do casaco. Ela pede perdão a John, dizendo que ela não vai permitir que ele conheça seu filho. Porque a tarefa de uma mãe é proteger a criança da influência de más companhias. Olhando para você, Johnny Hook em pé, na fase inicial da luta. Ela diz que é hora de acabar com isso, segurando o sino encantado em suas mãos. O olhar da mulher de repente se tornou hostil. E ela continua a dizer que acabaria com isso. E devolveu seu filho ao ventre da realidade. A conversa sobre assistir com interesse. João responde às palavras da mulher, dizendo que ele terá que matá-la. As telas mostram 2 momentos de como você está dizendo. Tudo começa a gritar para Junho para não fazer isso. Mas, no fundo, já existe uma batalha com explosões. E como vocês estão junto com Su e Yeon, estão tentando sair do espelho. Perguntando Su-yeon, diz por que alguém ainda está faltando, ao qual o Doc responde que eles deveriam vir. Mas quando isso vai acontecer, é outra questão. Chefe de Harry olha para o momento do espelho do casal, com seriedade, franzindo a testa, e dizendo em sua cabeça que ele avisou Jaquia para não compartilhar informações censuradas abertamente. De repente, alguém começa a dizer a Takabai que seu canal é bastante popular agora. Uma conversa mais velha se aproxima da criatura, dizendo que onde quer que ele vá na alma, todo mundo só fala sobre ele. O velho diz que isso é especialmente devido a uma encarnação olhando para Jaquia na tela, com
um ombro trêmulo. Ele continua a dizer que tem muitos desejos ruins. Chief Talk About pergunta que, antes de tudo, ele quer saber para que propósito o ancião foi chamado. Ele olha para o velho segurando as mãos atrás dele e começa com um pedido de desculpas, dizendo que o episódio final do 9º roteiro está agora no... Mas ele terá que voltar ao canal em breve. O velho diz a ele que é por isso que ele o chamou. O pequeno olha para o velho com confusão nos olhos. Ouvi-lo dizer que as constelações não querem falar sobre interferir. Velho fala sobre olhar para seu jovem amigo. Continua que muitos nebulosos estão insatisfeitos com tal cenário por causa dessa encarnação de Diaquia. Eles ficam na frente das telas com o rosto de Diaquia. E o Tolkien mais jovem, voltando-se para o velho, abrindo os braços. Diz que esta é apenas uma encarnação. E ele não pode influenciar todo o cenário. O velho, olhando para Doc, pergunta ao amigo que ele realmente pensa assim, acrescentando que agora ele nem é uma encarnação. As telas mostram centenas de quadros com os rostos dos caras. O velho diz que logo se tornará um monstro. Ele vira para a cabeça, falar sobre perguntar se ele se lembra daquela situação. Existem centenas de quadros nas telas, dos momentos de Soul, Ian e Doc, onde ela está tentando fazer algo com cebola e salsa nas mãos, enquanto sua amiga está com dor, dizendo a ele para se esforçar um pouco mais. O ancião no fundo desses quadros diz que tal criatura, indo além dos padrões, será difícil deixar sozinho. Diaquia começa a falar em sua cabeça que uma vez no passado, uma constelação poderosa apareceu na Península Coreana. E houve muitas reclamações sobre isso, devido ao seu potencial natural, que não correspondia ao nível do script. Contra o fundo da história, um retrato desse mesmo herói sinistro aparece contra um fundo de fogo, puxando sua bela espada de sua bainha. O cara continua dizendo que alta probabilidade foi desperdiçada. Então ele foi eliminado do script. E ele mesmo tornou-se uma constelação em outra dimensão, sentado no chão e apertando de dor. Doc, em seus pensamentos, pede ajuda. O rosto do herói começa a se separar em quadrados. E o olhar do Doc se torna cada vez mais agressivo, mudando a cor de seus olhos para vermelho. Ele pensa consigo mesmo que ele está pedindo ao personagem para ajudá-lo. E ele precisa da força deles. O cara silenciosamente chama o nome do herói. A primeira espada de Koryo, Shok, Gyeong, Kyon, e uma cópia fantasmagórica do homem aparece ao lado do cara. Sentado, o chefe Deki, apertando as sobrancelhas. Com raiva, diz ao sênior que ele pode entender que algumas constelações estão infelizes e que Indeok e não os escolheu. É por isso que eles estão irritados.
mas as medidas já não foram tomadas. Espalhando as mãos para os lados, ele perguntou ao velho quais eram seus casos quando o destino foi usado antes. O 10º cenário que o velho percebe que a criatura protege tanto esta encarnação. O demônio respondeu bruscamente que ele não o estava protegendo. E agora estamos falando de tratamento injusto. No script, o velho diz: falar sobre isso, ele não tem o direito de dizer que, causando-lhe uma estranha reação de surpresa. Indo embora na outra direção e mostrando a palma da mão para outro falador. O velho diz que está tudo em ordem. E ele não o chamou para levantar o tópico de seus erros, ao qual o jovem herói pergunta por que o velho veio. Então, outra pequena conversa sobre olhar para a tela, assistindo os eventos contra seu pano de fundo. O ancião diz que se o jovem demônio fosse inteligente, ele entenderia perguntando se ele nunca pensou que tudo isso é de alguma forma estranho. E por que as constelações já estão tomando medidas extremas, na forma de destino à tela? Mostra os acontecimentos da briga de June com a mulher, o Akia com dor junto com Suyeon. Avô diz que se eles estão interessados no futuro, eles serão capazes de ver o desenvolvimento do cenário, com a ajuda de olhar para o futuro. E os profetas, e se eles podem prever como o alvo se comportará, então eles serão capazes de mudar o futuro, tendo em conta a probabilidade. O velho continua a dizer que eles não fazem isso. Perguntando ao jovem falar sobre o que ele pensa, é porque, de repente, o mais jovem, com um choque no rosto, da rápida compreensão da situação, diz a palavra realmente. O velho suspirou abaixando a cabeça. E então diz a ele, olhando para o demônio com um olhar sério, que no fluxo de estrelas, ninguém pode descobrir o futuro de Kim de Akia. De repente, mais energia começou a evaporar para cima, forçando o cara a abrir os olhos bruscamente. Na tela, Soo Yan pergunta a ele em choque o que aconteceu. Ao qual ele responde que parece que ele finalmente atingiu um ponto de estabilidade. Doc olha para sua mão brilhando intensamente com energia. Magia está concentrada no centro da mão, que é transmitido nas telas. O chefe de Akubai, vendo isso, pergunta ao velho como isso é possível. Olhando para ele, o velho responde que também não sabe. Mas é óbvio que muitas constelações têm medo de que um dia Kier conseguir algo. O mais jovem fala sobre seu rosto. Caiu em um estupor de choque. O velho diz que, em qualquer caso, entre os vários, falar sobre mergulhar no caos e choque. De assistir. O velho e o mais jovem olham para tudo. E o velho diz que se o Doc chegar ao fim, então haverá o desconhecido olhando para a tela. Eles ouvem o diálogo entre Suyeon e o cara.
onde ela pergunta como ele era capaz de suportar e dizendo a ele para tomar seu tempo. Olhando para todos os momentos na tela geral. O velho conta a conversa sobre que esta é a tarefa dele. Com raiva, olhando de lado para o mais jovem. O velho diz que, se ele a lidar bem, ele o recomendará para o cargo de mais alto. Takabaiun, mais jovem, olha para o mais velho surpreso. Permanecendo em estupor, há uma montanha de bulbos de salsa no chão. Vocês, deitada no chão e segurando a cabeça com a mão. Avidamente come salsa, deitado ao lado de uma montanha de vegetais. Deitado com sua montanha em frente ao cais sentado. Ela diz que sua mãe não parece uma pessoa tão má. Ao qual o herói responde que ela comeu muito absinto. A menina diz que não vai interferir nos assuntos familiares de alguém. Mas ela se preocupa com seu filho. Doc sai do bócio, pensando em sua mãe e segurando sua mão. Emitindo energia luminosa. Diz que isso certamente não pode ser chamado de carinho. A heroína diz ao cara que muitos pais nem estão interessados na vida de seus filhos, fazendo com que o cara olhasse na direção dela com surpresa. Ele segurou sua mão com energia e olhou para Suyeon, esticado dele, banhando-se com uma montanha de cebolas e salsa, sentados um ao lado do outro. Doc diz que sua mãe estava falando sobre ela. E ela parece pensar que os dois estão namorando. Ao qual a garota responde que sua mãe tem um olho para boas meninas. Continuando, Deok diz que sua mãe disse que você cantou seria melhor que ela. Suyang muda abruptamente de assunto, perguntando quando ele queria matá-la. Casal rindo um com o outro, se afastando do cara. A heroína diz que enquanto eles estão conversando assim, parece que eles também são personagens, forçando assim o cara a pensar. Olhando para ela, o herói pensa consigo mesmo que não sabe. E a própria An So-yeon? Ela realmente se tornará um personagem? Ele imagina o retrato dela na frente de um telefone, com a inscrição 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Os 2 homens citados como exemplo pelo cara, que ela pode ser provavelmente Sangok e o jovem Siap segurando sua mão com energia. Ele pensa consigo mesmo que não saber se isso é bom ou ruim. Mas por algum motivo, ele não sente que a garota se tornou um personagem. Olhando para Sukyung segurando a cebola. O cara diz que desde que a situação se estabilizou, ele ordena que ela se prepare, a garota se deixando cair abruptamente a cebola de volta na montanha. Levantar e caminhando em direção à saída do espelho. Ela diz que eles precisam sair de lá, com Suye se aquecendo ao fundo. O cara tira a espada da bainha, segurando sua mão em um estado carregado com sua energia, pronunciando em sua cabeça o nome da habilidade. O estilo de 3 espadas.
Ele puxou sua espada carregando-a com energia, pensando consigo mesmo que esse era o nome de Shok Jion, técnica de Kyong, porque ele nunca tinha acertado um oponente mais de 3 vezes em sua vida. A notificação que aparece diz que a mão direita do cara não pode suportar a pressão aplicada, mas o herói ainda balança em direção à entrada, com todas as suas forças iluminadas com energia, e apertando as sobrancelhas, do peso e da dor que ainda está presente. Ele diz a si mesmo que você pode cortar 1000 pessoas com uma espada, começando a apontar a espada para o alvo. Você pode cortar uma grande montanha com uma espada. Você pode cortar um mar com 3 balançando. Um grande golpe vem bem na frente do rosto furioso do Doc. E então, ele atacou com força monstruosa, cortando o espelho e mostrando o seu mundo real a partir dele, parado em um funil de nuvens. De aqui a olha para o mundo para o qual eles precisam retornar. O golpe da espada corta uma onda no alvo. Diáquio diz que esta é a primeira técnica. A espada que corta os céus. Ele bateu na concha do espelho com todas as suas forças, jogando fora todo esse poder e energia neste golpe. O golpe abriu o caminho do espelho, em seu mundo destruindo tudo ao redor. Os avisos que apareceram disse que o poder explosivo da lenda destruiu o espaço da formação de 8 portões e levantou a maldição do selo dos 100 dias. Depois de um forte golpe, o casal precisa da paz que precisa. O Akia, com a sombra de uma garota atrás, olha para a criação resultante de sua própria, do golpe em uma clareira perto das montanhas. Um feixe de energia luminosa pode ser visto olhando para cima. De repente, este mesmo raio corta as montanhas ao meio, tentando recuperar o fôlego e segurando sua mão. Doc olha para o espetáculo com surpresa, olhando para isso com os olhos abertos. Doc pensa consigo mesmo: que tal técnica é propriedade de um gênio, que nasce apenas uma vez a cada 10.000 anos e passou a vida inteira desenvolvendo suas habilidades. Ele pensa consigo mesmo olhando para baixo, que seria bom dominá-lo sozinho. E é uma pena que os marcadores possam ser feitos apenas para o personagem. O aviso afirma que, devido à atualização de status, a habilidade de marcador será atualizada e um novo recurso será ativado. Doc olha surpreso com a notificação que aparece. Na frente dele e atrás dele, há uma contagem regressiva percentual, até que o final da função seja estabelecido. A notificação, recém-aparecida, indica que sua compreensão da constelação Primeira Espada de Goriale melhorou um pouco. Olhando para a notificação, com uma lista de marcadores de caracteres, Diakia acha que ele nunca foi capaz de melhorar sua compreensão das constelações, mas ele não apareceu na lista, e isso se deve a um ligeiro aumento na compreensão. Mas se sua compreensão das constelações continua a crescer, acontece que um dia
ele será capaz de copiar suas habilidades. Ele fica pensando que, mesmo depois de usar as 3 primeiras espadas estilo espada, seu braço está prestes a cair. De repente, Soo Yan olha para o lado com uma expressão chocada, perguntando ao cara o que está atraindo a atenção do cara. O olhar do cara também mudou para o lado. Eles veem diante deles mulheres mortas após a batalha. Mulheres ainda lutando entre si. Mulheres mortas e enlouquecidas. Magia multicolorida distorce a paisagem, com campos e montanhas. Uma imagem frenética do caos. Morte e loucura aparecem antes de Dokya e a garota. Uma voz de fora ordena que as pessoas se ajoelhem. Eles se movem do óleo sangramento, vem de seu nariz. Olhos e boca. Doc olha para toda a situação e percebe em sua cabeça que esta é a verdadeira voz da constelação. A garota parada ao lado dele pergunta, gritando porque eles podem ouvi-lo. E de onde veio a probabilidade para que isso seja possível? O Aki, olhando para o campo de batalha, diz que todos aqui aumentaram sua sincronização com os patrocinadores ao limite. Ao qual Soo Yan responde que é uma bagunça completa. E eles vão morrer aqui. De repente, inesperadamente. Uma mensagem de sua palestra sobre moscas na cabeça do cara, que diz para o Willow com atenção. Só para não mostrar, ao qual Doc abriu os olhos e surpreendeu. O demônio diz ao Doc que se ele continuar assim, ele vai morrer e há apenas uma salvação do destino. E isso é encontrar um poder que o protegerá. Doc olha para pessoas se matando. A tela mostra Doc olhando diretamente para ele. Existem várias constelações no fundo da tela. Constelações. Veja centenas de imagens de Diakia na tela. O aviso diz que muitas constelações estão olhando para ele. Os guerreiros perturbados se voltam para Doc, abrindo os olhos totalmente. As hordas rasgadas estão voltadas para Soo Yan, e o herói Diakia tenso. Diz a si mesmo que ele já pode sentir como as constelações estão queimando através dele com seu olhar. E parece que alguém está bloqueando a voz de Seu Toki por Bion, a constelação de Koryu em sua forma fantasmagórica. Aparece por trás do cara, dizendo a ele que ele vê que Doc está com medo, pro qual o cara fica ainda mais tenso. De repente, o cara mudou sua surpresa para um sorriso confiante, respondendo sua consternação por não ter. E as coisas tinham acabado de tomar um rumo interessante, fazendo com que sua constelação olhasse para ele em choque. O aviso diz que algumas constelações estão cantando o nome do cara, e por isso ele ganha 2.000 moedas como bônus. Ghost Goryo diz que a parede do destino é alta, ao qual o Doc responde que não importa o quão alto seja, a parede sempre permanecerá uma parede. E se necessário, ele está pronto para quebrá-lo. A leitura percentual
mostrou um total de 100%, balançando sua espada na frente dela. Um livro fantasmagórico aberto de cima do cara. E ela ordenou que selecionasse o quinto marcador, Kerios Rodgrim, em um instante. O cara estava completamente coberto de energia, fazendo-se um ponto leve de tempestade, emitindo um raio à constelação do cara sorrindo.